Bom, vamos começar essa terceira, por assim dizer, aula, que é uma aula bônus, que vem falando sobre como os povos da Gara, eles recebem as crianças na tribo, e não é só uma aula que vai nos convidar a pensar maternidade ou não maternidade, é muito além disso. Eu gostaria que vocês começassem a escutar essa aula, que eu tive que regravar e agora ela vai em formato áudio, porque eu notei o quão é transformador escutar. Então, se você puder colocar o seu fone e se permitir um momento de escuta ativa, sem outras distrações visuais, de olhos fechados, será muito mais útil para você. Mas caso você queira escutar fazendo afazeres de casa, fica à vontade também. Mas a escuta aqui não foi escolhida por acaso. Então, acredito sim que os ancestrais refizeram a rota do conteúdo entregue, pois eu havia gravado em vídeo e agora áudio. Então, aprecie essa nova entrega sobre o tema infância, sobre o tema criança. Então, aqui não é sobre se você quer ou não quer ter filhos, se você é a favor ou contra ter filhos ou não. Que a gente possa se despir desse local para conseguir acessar a mensagem, porque ela tá para além disso. Ela vai falar da sua infância, ela vai falar de como ser criada em comunidade pode ser transformador. Então, em alguns momentos eu vou ler trechos do livro da Sobofun, porque dá uma alma a esse conteúdo muito mais, porque a gente também reverencia ela enquanto ancestral, enquanto alguém que se encantou e nos deixou mensagens importantes. E eu gostaria de começar já lendo o prefácio do livro. Então peço que você sinta o conteúdo muito mais do que pense sobre ele nesse primeiro momento. Uma criança nasce. Ela vem ao mundo da natureza, talvez em uma estrutura simples onde o canto dos pássaros possa ser ouvido, o sopro da vida é soprado em suas narinas pelas parteiras, e a criança atrai para si esse novo mundo. Um abraço amoroso e solidário da mãe e da família a cerca, desde o primeiro momento. Há mais pessoas que querem segurá-la do que horas no dia. Ela ouve o canto das mulheres enquanto trabalham nas cabanas. Ela ouve o canto dos homens nos campos ou na floresta. As pessoas ao seu redor na comunidade sabem como estar bem, e ela aprende essas formas de relacionamento com facilidade. O amor preenche seus dias antes que ela tenha uma palavra para descrever ou definir o que é esse amor. Frequentemente, ela está com seus avós e outros anciões que compartilham as histórias de sua família e a sabedoria de seu povo. Ela cresce sem nunca saber o que significa separação. Ela corre, brinca, explora entre os seres vivos ao seu redor, enquanto os mais velhos lhes contam o que eles são. Uma planta curativa, um animal de rebanho, um pássaro de grande beleza. Seus anciãos a observam e lhe dão uma gama tentadora de experiências e escolhas para que suas tendências e dons naturais comecem a se mostrar. Eles olham-a profundamente em seu espírito, com seus olhos sábios e cheios de espírito. O que ela ama e quem ela é se torna claramente evidente, e a singularidade da sua contribuição para o povo é vista, nomeada e nutrida. O único código da vila é apoiar a mais alta intenção e o melhor ser de cada pessoa. O espírito é honrado na criança em todas as coisas. Ela se torna magistral no que ama e oferece um grande presente ao seu povo, no seu coração e através das suas mãos. Outra criança nasce. Ela entra em uma sala sem janelas, cercada pelo cheiro de produtos químicos, com uma claridade ofuscante. Seu instinto básico é ficar assustada, pois o batimento cardíaco da sua mãe mudou e o bebê sente seu estresse. Quando ela passa por aquele canal desafiador para a luz do seu próprio dia, ela é tirada de sua mãe quando mais precisa da segurança de estar deitada naquele batimento cardíaco familiar. Algo arde em seus olhos. Ela está sozinha. Seu choro não traz resposta e ela finalmente cai em um sono exausto para acordar novamente sozinha, em um berço. Quando ela finalmente vai para casa com sua mãe, ela ainda está sozinha a maior parte do tempo. Sua mãe está sozinha e frequentemente exausta, sobrecarregada com os cuidados dela e do resto da família. Não há ninguém lá para ajudá-la. Em pouco tempo, o bebê é deixado o dia todo em um lugar estranho, com um estranho que está ocupado com muitas outras crianças, estressadas, chorando, afazeres, outras pessoas. Ela se ajusta. Ela se retira de uma certa maneira e também se retrai.
Seus desejos parecem exigências que não estão sendo atendidos, e a mágoa e a raiva entram antes que ela tenha palavra para definir elas. Ninguém tem tempo para observá-la de perto, para dar-lhe atenção a experiências individuais, para observar suas respostas para o mundo, para deixá-la mostrar o que ela ama. A casa à noite está cheia de pessoas cansadas, ainda ocupadas com tarefas em casa após um longo dia de trabalho. A televisão a entretém. Finalmente, toda a família está reunida em volta da TV, onde a vida, a ficção ou a violência de outras pessoas estão sendo retratadas. Nenhuma das histórias ou sabedoria da família foi dada a ela, e ela cresce sem saber quem ela é. Um adulto tem que levá-la para onde quer que ela vá, por ruas movimentadas e rodovias, e ela tem medo de sair sozinha. Na escola, pedem para ela ficar sentada, quieta, controlar suas tendências e interesses naturais. Sua vivacidade é amortecida em obediência. Ela é moldada à estrutura ao seu redor, feita para ser uma boa trabalhadora. Seu ritmo é ajustado às necessidades de outras pessoas. Um sino toca e ela tem um pequeno gostinho de liberdade, então volta para seu assento. Ela tenta escolher algum trabalho que gostaria de fazer em sua vida. Não dá muito certo, porque seus dias são enfadonhos e monótonos. Música alta, estimulante, café e coisas mais fortes que café ajudam às vezes, mas não por muito tempo. Às vezes ela não consegue nem relaxar à noite e precisa tomar algo para se acalmar e acalmar a dor maçante em sua cabeça. Agora me diga, qual destes é mais parecido com os seus primeiros anos de vida? Com os anos dos seus filhos? Qual cenário que você quer para seus filhos e filhas, se assim eles virão? Qual comunidade você gostaria de chamar de seu lar? É assim que esse livro de Sobofun vai nos ajudar. Notem que nesse primeiro momento ela faz uma comparação entre a vida na comunidade da tribo da Gara e a vida no Ocidente, já que ela teve que morar nos Estados Unidos até a sua morte, né? Ela veio para os Estados Unidos com o marido dela e teve todo aquele processo de adaptação e entrou em choque também com as crenças ocidentais. Lembrando mais uma vez que a gente não está tentando buscar uma nova visão para a vida comprando ela de outro lugar, mas de começar a buscar essa perspectiva nova e adaptar a nossa vida, porque olha só, como que a gente vai fazer para fornecer, né, para as nossas crianças e até mesmo aquelas que não querem ser mães, a gente está pensando aqui no coletivo também, como que a gente vai oferecer para essas crianças esses estilos de vida de comunidade num mundo que realmente a gente tem que bater ponto, que a gente tem horário para cumprir. Então teria que destruir toda a estrutura capitalista, né, que nos faz sobreviver aqui, para então criar isso. E é uma coisa impossível. Então é sempre sobre como você pode pegar essa perspectiva, trazer para o seu dia a dia e criar novos rituais. Então será que não está nos faltando essa convivência diferente com amigos, essa conversa diferente com as crianças no mundo, esse ensino diferente, essa responsabilidade coletiva também, porque nós vamos falar, o filho é seu, é responsabilidade só sua. Mas nós estamos no mundo e para além de indivíduo, nós somos um coletivo e as coisas coletivas interferem na nossa vida. Então, como a gente não está se relacionando com o coletivo? Na verdade, é só uma fuga e uma forma de achar que não tem como se relacionar com esse coletivo, falando que, eu ignoro totalmente a existência dessa criança aqui, que está precisando dessa ajuda aqui no supermercado. Eu ignoro totalmente tal coisa. Claro que a gente vai dar os devidos recortes, porque, novamente, enquanto coletivo, estamos educando tanto as crianças para obedecer só aos pais dela, quanto também os pais para cuidar só dos filhos dele. Então, naturalmente, você não vai poder interferir na vida de uma criança ali no mercado, que pode gerar uma discussão porque o pai não quer, e aí a gente vai se desdobrar em um monte de outras coisas. Porém, na hora de pensar, comecem a trazer mais para um local que o seu braço alcança. Ali entre as suas amigas, entre as pessoas que você ama, entre a sua comunidade, os grupos que você frequenta. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu frequento um grupo que se chama UDV, né, União do Vegetal. E algumas casas desse grupo,
nós aplicamos essa mesma cartilha. Lá, uma criança é filha de todos, todos são responsáveis pela segurança daquela criança, sempre tem uma mulher por perto, porque aqui, novamente, é a nossa cultura, então não vamos fechar os olhos para a cultura do estupro que existe nesse país e outras questões que precisam ser olhadas. Então não é sobre você confiar cegamente aqui no Ocidente, tendo em vista como que as coisas funcionam por aqui, porque em vários momentos do livro, Sobofun, ela vai dizer que na tribo existe uma coisa que é, você precisa confiar na outra pessoa da tribo. Lá eles não têm uma polícia, e tudo que eles resolvem aos pés dos ancestrais, que são espíritos que já se foram. Então, para a pessoa ela não ter que ir lá aos pés dos espíritos ancestrais para resolver uma coisa difícil, tudo se resolve dentro da comunidade. Então, se você fez alguma coisa ali que você julgou muito errada, você vai ter que falar a verdade abertamente para todos, e aí sim todo mundo vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, assim, olha a diferença, né? Então não tem como a gente pegar um negócio e querer aplicar aqui, isso é fantasioso demais, é um pensamento muito infantil e até um pensamento mágico, né? De repente você vai para um grupo desconhecido e quer deixar sua criança na mão de todo mundo, e depois pode acontecer uma coisa absurda, porque você fantasiou demais que seria possível aonde nós estamos, na cultura em que nós estamos inseridos. Então não levem ao pé da letra literal dessa forma, mas sim como um estímulo da gente estar tentando produzir esses ambientes, esses bons ambientes, e falar com as pessoas ao nosso redor sobre essa criação de bons ambientes, buscar essa responsabilidade, que é uma responsabilidade coletiva também, de que muitas vezes não vamos conseguir interferir na criação de uma criança que a gente tá vendo ali que tá um pouco desarmônica e tudo mais, mas a gente pode conversar com a mãe, perguntar se precisa de ajuda, às vezes ela tá muito sobrecarregada, às vezes ela não tem ninguém, e aí a gente vai indo, trazendo isso pro nosso dia a dia, aplicando rituais que funcionam, tá bom? Que isso fique bem claro, e vamos à leitura. Melhor, vamos ao estudo, que pra mim é quase uma leitura. Sobofun, ela começa nos dizendo que aqui no Ocidente a gente tem uma mania de achar que se a gente conseguir isso, se tivermos mais dinheiro, se ocuparmos mais espaços, se curarmos mais feridas, se tivermos também mais casa, mais espaço, mais tempo, etc, etc, tudo ficará bem. Então essa coisa entre o que me falta e o condicionar. Se eu tivesse tal coisa, ou seja, se eu tivesse essas condições, seja essa condição uma condição de tempo, uma condição financeira, uma condição de status também, eu poderia estar melhor, eu ficaria bem, eu ofertaria algo melhor. E aí ela vem no contraponto falando, na verdade, isso pouco tem a ver com as questões do coração e as questões do afeto, isso muito mais tem a ver com as questões das grandes corporações. Então ter ou não ter isso ou aquilo vai, claro, afetar o seu cotidiano, porque quem não quer ter mais tempo, não é mesmo? Mas e os afetos, não é por aí que começa. Então as questões do coração, a riqueza ali pro povo da Gara, ela é determinada por quantas pessoas se tem ao redor e o quanto de alma e coração você tem a oferecer a essas pessoas, e não sobre a necessidade de se cercar de muitas coisas, que aqui no Ocidente é aquela coisa, né? É muito bom você ter um ar-condicionado à sua disposição, uma lava-louças, essas coisas que facilitam a nossa vida, que a gente aprendeu que é maravilhoso. E aí quando a gente vai pensar nisso, a gente pensa, ter essas coisas me daria mais tempo. Só que não, na prática não é exatamente isso, porque daí você otimiza o seu tempo, mas não usufrui do que te restou para uma coisa legal, como um lazer, algo que regule as suas emoções. Muitos de nós estão saindo do próprio ritmo e não estão se reconhecendo, estão entrando num piloto automático porque não estão tendo esse tempo de manutenção de si mesmo, esse tempo que é só um tempo, que você não precisa fazer nada nele. É aquela coisa, pega a sua cadeira, põe num quintal em silêncio e ponto. E fica ali recebendo o tempo para você relembrar que a vida ela tá acontecendo, que você não tá dentro de uma série, que você não tem que cumprir uma temporada e outra e outra. Então, esse negócio, né, que é culturalmente construído, você precisa ter o máximo de coisa que você puder à sua disposição. Então, uma banheira é ótima, uma lava-louça, aí um ar-condicionado, aí um colchão X, é um negócio que dobra pra cá, um guarda-roupa que vira não sei o que. Então, a gente tá sempre ali naquela vontade de ter muito ao nosso redor, como ela disse, necessidade de se cercar de muitas coisas. Aí tem um determinado momento que ela fala, né, quando eu mostrei a minha casa, mandei uma foto da minha casa, mostrei lá pros anciãos, eles ficaram em choque sem entender por que eu queria me cercar de tantas coisas e não de pessoas. E olha que interessante é pensar nisso, né? Aí você vai
naturalmente ter que entender que aquelas pessoas, aqueles povos, eles vivem ainda num contexto de comunidade, de tribo, então poucos estão preocupados em conquistar coisas materiais, certo? Logicamente, ver uma imagem dela numa casa nos Estados Unidos com um monte de coisa vai causar um choque no primeiro momento e uma incompreensão. Ela deixa bem claro, eles não compreenderam. Então, para uma pessoa que vive um estilo de vida diferente do nosso, olhar tudo isso não vai compreender. Nós que estamos aqui sabemos que se você trabalha 8, 10 horas por dia, às vezes você está em 2 trabalhos para você conseguir pagar um estilo de vida melhor, você precisa dessas coisas para facilitar a sua vida. Então, que a gente seja amoroso na hora que nós vamos... Perdão, gente, pela dicção. Na hora que nós vamos ali ouvir, né, perspectiva de povos, perspectivas ancestrais, de entender que quando eles falam que incompreendem, que acham loucura determinados comportamentos nossos, é porque eles estão embaixo de uma outra cosmovisão de vida, que eles estão vivendo diariamente há anos, entende? E não é pra gente armar uma grande batalha no sentido de que, nossa, mas esses povos não entendem que a gente precisa. Gente, não é por aí, né? Eu sempre gosto de deixar claro, porque muitas vezes nós entramos num conflito interno de falar, então quer dizer que eu não preciso de ar-condicionado? Lógico que eu preciso, porque não sei o quê. Ninguém tá falando que você não precisa, mas sim te convidando a pensar, e aí? E como é que tá os relacionamentos afetivos? E o quanto de pessoas você tem ao seu redor? Sabe? Para você compartilhar tudo isso. Como que tá a qualidade dos seus afetos? O que você tem para oferecer para as pessoas além de coisas compradas? Qual disposição que você tem para isso? Porque também percebo que nós estamos entrando num local de indisposição de afeto. Estou indisposta de conhecer gente nova, indisposta de sair com gente nova. Aí aquele negócio, né? Isso, a Bofun, ela vai falar que comunidade, né, é justamente um lugar de apoio mútuo. Caso não haja um apoio mútuo, caso você não possa abrir seu coração, falar, ser auxiliado, caso você só encontre ou vá em busca de amigos, um amigo X ou 2 específicos, só pra você ficar desabafando, tal qual quem vai se confessar com o padre, sabe, sobrecarregando a pessoa, só falando só de cura, só falando só de ferida, porque a gente tem temas específicos para pessoas específicas e muitas vezes nós sobrecarregamos elas, né? Então, se você só procura essa pessoa para isso, pode ser que seja sua amiga de falar de espiritualidade, ótimo, mas você só procura ela para isso? Ou você visita e fala, né, de outros assuntos, ou você chama ela para sair para um lugar que ela gosta. Então, assim, pensar essas manutenções também, porque ela diz que se não for dessa forma, a gente vai estar, na verdade, construindo uma sociedade, né, um grupo de pessoas ali que tá baseada em luta e poder. Então a gente vai estar ali numa dominação. Quem manda no relacionamento? Quem é que procura quem? Qual é o assunto que domina? Sabe? O que você tem pra me oferecer? É sempre baseado nesse negócio de conquista, de o que é que eu ganho com isso, e na irresponsabilidade afetiva, de esquecer que o outro também é um ser humano, e tem dia que o outro vai estar de saco cheio de você, e haja compreensão nesse local de pensar, talvez hoje não seja o dia de eu falar, talvez hoje seja o dia de eu ouvir. Aí você vai ali no seu amigo pra desabafar, você vê que ele tá mal pra caramba. Ali, ó, o espírito, ele atua. Então, antes de você abrir sua boca, você já começa uma reflexão interna de, talvez eu deva mudar minha pergunta. Ao invés de falar, tem uma novidade pra te contar, eu posso perguntar, como que você tá? Você quer conversar sobre alguma coisa? E a gente vai trabalhando essa manutenção e essa responsabilidade afetiva também de dizer pro outro, quando nós não estivermos dispostos, olha, então, hoje eu não tô no meu melhor dia, se você quiser a gente pode marcar um outro dia pra falar desse assunto que eu tenho certeza que pra você é muito importante e tal, sabe? Então a gente vai trabalhando esse diálogo. E aí ela vai falar, tem uma frase que eu separei aqui, que ela diz que nós só nos tornamos intolerantes com os outros porque eles nos lembram as nossas falhas. E ela vai falar que muitas vezes você quer ser super, né, justo dentro dos seus parâmetros com a pessoa porque ela cometeu tal erro, porque você já cometeu aquilo e te julgaram pra caramba, e aí você acha que assim a pessoa merece o mesmo tratamento e vai entrando nesse lugar, ao invés de entender que cada pessoa é uma pessoa, que a gente deve pensar novas formas de resolver o mesmo problema, formas sempre mais gentis, sem criar expectativa. Olha a barganha com o universo, né? Porque muitas vezes a gente fala, então tá bom, eu vou lidar melhor com essa pessoa nessa situação, mas no fundo a gente fica esperando que receber em troca. Aqui no Ocidente nós não estamos na base
de uma tradição de comunidade, comunitária. Eu vejo que muitos grupos estão se movimentando para isso e fico muito feliz, mas no contexto geral nós não estamos ainda, portanto devemos estar atentos nessa troca, né? Do que você fala pra quem, será que você não tá criando muita expectativa de que aquela pessoa que você acabou de conhecer tem que te dar o tanto de atenção que você tá dando pra ela, é genuíno o que você tá fazendo, você tá disposta a entender que talvez aquela pessoa nem veja o que você está fazendo por ela como afeto e ela pode descartar como quem descarta, sabe? Um papel qualquer. Então, é sempre bom se colocar nesse outro lugar da outra pessoa que ela não compreende o mundo como você compreende. Aí cabe a você, né, saber tocar o seu ritmo, a seu próprio modo, porque sobre o outro a gente não tem controle. Então, o que eu faço quando eu passo por momentos de decepção, quando alguém não corresponde à minha expectativa? É sobre você estar bem, independente do que você vai passar, porque daí você não tem como saber se na estrada que você tá caminhando vai ter um buraco logo à frente, a curva vai ser muito fechada, coisas nesse sentido. E aí ela vai falar também uma coisa que eu achei muito interessante, que na comunidade não existe a coisa da solidão separada. Então, você não precisa se isolar para você viver um momento ali de reflexão, um momento de meditação, um momento de manutenção individual. Isso faz em grupo, então tem um momento ali da conversa em que duas pessoas podem entrar em silêncio e ponto. E elas sabem que se o outro fez silêncio é porque ele tá num momento meditativo, ou refletindo sobre alguma coisa, ou precisando ficar em silêncio. Ela também fica em silêncio e ponto. Aquela coisa que acontece ali, ó, em grupo, né? A solidão existe dentro do grupo, foi a frase que ela colocou no texto. E aí eu coloquei até uma pergunta aqui: vocês conseguem conceber uma solidão que existe em grupo? E aí ela vai trazer também que se você é uma pessoa que dentro dos seus ambientes, né, você se irrita com determinados comportamentos, pode ser da sua família, pode ser dos seus amigos, pode ser do seu trabalho e tal. Se você se irrita com determinados comportamentos, você nasceu para conscientizar as pessoas a desenvolver esse comportamento para o futuro. Como é um livro que vai falar de crianças como sendo um novo futuro, ela vai falar sobre essa importância de você se observar e entender que parte do seu dom vem daquilo que você se irrita. Tem psicologias, né, que já estão falando sobre isso, tem métodos integrativos que já estão falando sobre isso. Tudo aquilo que mais te irrita é o lugar onde você vai encontrar o seu propósito. Então, se você foi uma pessoa que sofreu, sei lá, a ferida da rejeição, você vai ser a mais acolhedora do seu grupo, e o seu propósito está embasado nisso, em você acolher, em você não permitir que as pessoas sintam a rejeição tal como você sentiu, e a partir disso você se cura. E aí vocês percebem que esse pensamento não está muito distante do que já chegou aqui no Ocidente pra gente, só que chegou numa linguagem diferente. E ainda sobre a liderança de uma comunidade, como não tem um líder da comunidade, porque daí a gente já vai estar falando de um sistema de hierarquia e poder. Como não tem, ela diz que, né, como eu já citei, se resolve com os ancestrais. E aí o que acontece? Quando surge um conflito, a pessoa não pensa no conflito como uma oportunidade de fugir. Eles não vão para um sistema de fuga, nem fogem da comunidade. Elas veem um conflito como uma oportunidade enviada pelo espírito de cada uma das pessoas, e inclusive o espírito da comunidade, para limpar algumas obstruções da própria vida e aí facilitar o convívio comunitário. E aí o livro tem esse seguinte trecho que eu vou ler para vocês. Sem conflito para abrir pensamentos, significados e energias ocultas, e sem os meios de lidar com o conflito, uma comunidade está fadada a estagnar e eventualmente deixar de existir. O conflito, em certo sentido, é o barômetro de uma comunidade. A maneira como lidamos com o conflito nos diz sobre nosso estado de maturidade e onde estamos como indivíduos e também como comunidade. Então, justamente para não ter que ir lá resolver com os ancestrais, porque eles reverenciam muito a força dos espíritos daqueles que já se foram, como pessoas que amam a comunidade e desejam que eles continuem evoluindo juntos e mantendo o espírito, eles pensam que esse conflito gerado, ele vem justamente para você desenvolver sua maturidade e como resolver isso, né? E legal trazer para os relacionamentos, para a gente não pensar todo o conflito como uma vontade enorme de fugir daquilo, de colocar a nossa intolerância em jogo, porque muitas vezes, porque você é uma pessoa que é muito boazinha o tempo todo, faz um esforço para ser boazinha o tempo todo, você exige que as outras pessoas sejam boazinhas. Só que veja só, ninguém tem a obrigação de ser boazinha como você é. Então vamos supor que você seja uma pessoa que reparte absolutamente tudo que você come. Aí você vai se relacionar com uma pessoa que não aprendeu isso. Você vê aquele enorme egoísmo. E aí o que a pessoa pensa?
Ah, porque se eu dou conta de controlar o meu egoísmo, é lógico que você dá também, você tem que dar. Então a gente começa a fazer apontamentos pro outro baseado em como a gente lida conosco. E aí, qual é essa régua, perdão, que a gente tá usando? Por quê também? Sabe? Então, assim, dá pra você sentar e falar, nossa, eu acho muito legal dividir as coisas e tal. E ouvir também da pessoa, porque nem sempre ela tá sendo egoísta, ela só não tem noção de coletivo. Gente, quantas vezes, em quantos grupos que eu dei aula, pessoais e assim, online, e tantos projetos que nós participamos também, né? Você não vê que algumas pessoas, na verdade, elas não têm noção de coletivo. Ninguém ensinou para elas o coletivo, que elas têm que começar a pensar nas outras pessoas na hora de fazer as coisas. E aí a pessoa, tipo, ela não vê problema nenhum pegar, tipo, a última fatia do negócio ali, sabe? Sem olhar para ver se dá para dividir, entende? Então, assim, cabe esse olhar nas nossas relações, esse olhar de pensar que a gente julga o outro com base no que a gente estava querendo ser, mas a gente está controlando. Então muitas pessoas querem super ser egoístas, elas se controlam tanto que quando elas veem uma pessoa que não se controla, isso são as projeções que a psicologia traz, né? Aí a pessoa tem vontade de cair no pescoço da pessoa. Como assim você não se controla, não controla o seu egoísmo? Seja uma pessoa boazinha. Entende? Deixa aí pra vocês refletir. Outra coisa que ela fala é sobre o tempo na comunidade. O tempo lá pra eles é diferente, né? Do tempo ocidental, cronológico. Então, é uma coisa. Se uma pessoa ela fala pra você que vai na sua casa de noite, ela vai de noite. Não tem horário. Então, não tem tipo, vou às 8, vou às 19, vou às 11. E eu lembro que eu li, eu pensei, putz, o povo aqui no ocidente é aquela coisa. Não, mas tem que ter um horário, porque eu preciso me planejar. Tudo nosso é na tabela, né? E lá eles entendem que o momento que a pessoa chegar é o momento exato de chegar, é a hora certa de chegar, é a hora que tinha que vir. Então você meio que se prepara para recebê-la à noite, mas você não faz toda aquela coisa, é como se você estivesse meio que performando, né, tudo. E lembra que nosso segundo encontro livre, que não foi gravado, a gente falou sobre isso, sobre chamada de vídeo, na hora de estar flertando com alguém, aquela coisa que você liga durante o dia e você tá nos seus afazeres, pra já dar uma proximidade, uma intimidade com a pessoa e não ficar aquela coisa metódica de eu marco o dia pra te ver, então eu me arrumo especificamente, aí toda aquela montagem, aquela performance. Então eu achei muito interessante citar sobre o tempo pra eles também. E aí depois o Bofum ela vai falar dos rituais, né? Ela vai, principalmente nesse livro ela vai falar de rituais de nascimento, de concepção, de fertilidade, rituais para receber a criança, para nomear a criança, mas são muito importantes de serem ouvidos e lidos muito bem para que vocês entendam o quão a nossa infância reverbera na vida adulta, dentro dos relacionamentos, o quão a gente deve repensar a forma como a gente se conecta com o outro no início do relacionamento. Então achei assim muito interessante, para além da maternidade, como eu havia dito. E antes de falar dos rituais, ela vai falar sobre os elementos que para eles são importantes, que é o fogo, a água, o mineral e a natureza, né? Diferente aí da nossa astrologia tradicional. O fogo para eles tem a ver com o sonho, a paixão, manter a conexão ancestral, manter a visão viva, né? Então no sentido visionário, de você ser criativo. A água, ela traz paz, ela traz foco, ela traz sabedoria, reconcilia. Então a gente vai pensar aqui, por exemplo, no candomblé, nas culturas tradicionais de matriz africana, nas culturas não, gente, perdão, nos cultos tradicionais de matriz africanas, a gente aprende que um ori fresco tem sabedoria. Somente uma cabeça fresca pode ter sabedoria. Se você tá pensamentos a 1000 por hora, se você tá estressado, qualquer dessas energias que são quentes, né, que te deixa de sangue quente, sangue fervendo, no 12, assim, na vida, como você vai ter sabedoria? Como você vai tomar uma decisão sábia nesse momento? Não tem como. Então a gente convoca a água, a gente lava a cabeça, a gente toma água, a gente reza para essa água nos abençoar, pra gente ter uma cabeça fresca, para a sabedoria poder habitar a nossa cabeça e a gente tomar boas decisões. Aí também tem um elemento terra que para eles é responsável pelo senso de identidade, pela capacidade de nutrir as pessoas, de estarem firmes, né, da firmeza, de apoiar uns aos outros. E o mineral, que ajuda a lembrar de propósito, dá para eles meio de comunicação, une as pessoas, né? Tem esse sentido de unir, por isso que você vai entender melhor o que os outros estão dizendo.
E a natureza, né, também, eu já ia esquecendo. Aí tem também o elemento natureza para eles, que é o que ajuda a ser você mesmo. Aquela coisa da essência, natureza igual a essência, né? Então te ajuda também a passar por grandes mudanças, você vai entender que na natureza existem ciclos, então você vai respeitar os seus ciclos também. A natureza vai te convidar à magia, ao riso, ela vai te convidar a tirar máscaras sociais que você veste para performar isso ou aquilo, e vai colocar você num estado mais próximo do si mesmo que tem toda a capacidade de se transformar dia após dia. Então ela traz pra você até essa coisa da fluidez, de você não se apegar muito a quem você é hoje, não se identificar demais. Então a essência não se identifica com a persona, com as máscaras, né? Então você lembrar que atrás de cada coisa do que você já viveu, ainda existia uma alma. Então não tenha medo de retornar à sua alma, de abrir mão do que você estava performando, do que você estava fazendo para se proteger, do que você estava inventando para tentar seduzir alguém. Chega um momento de falar, gente, chega, deu. Eu só quero ser eu mesma, assim, eu rio muito alto e eu falo, sei lá, com os pássaros na rua e tal, e eu vou começar a ser assim, porque primeiro eu vou estar feliz comigo mesma. Você sabe que gente que reprime fica amargurada, né? E aí depois, a outra pessoa que chegar, ela não vai se assustar com nada, porque daí ela já vai me conhecer logo de cara. Ela já vai ver que eu falo com os pássaros logo de cara. Então, se ela não gostar, de fato não é mais compatível. E depois disso, ela vai falar sobre os rituais. Os rituais, principalmente de maternidade, né? De receber nomes, tudo, e eu vou falar por alto, por cima deles, porque eu coloquei eles escrito detalhadamente, da forma adaptada ao ocidente, né? Ela descreveu os rituais da comunidade, que é o que eu vou citar aqui, como que são feitos lá. E no material que eu deixei pra vocês, no material de pesquisa, no PDF que eu deixei no material de pesquisa, vou colocar uma foto aqui pra vocês, ó. É esse penúltimo adicionado que eu vou mandar no mesmo dia, eu adicionei ele no mesmo dia que eu vou mandar esse áudio pra vocês, tá? Que tá escrito rituais adaptados. Nesse material vocês já vão ver tudo direitinho, bonitinho, detalhe por detalhe. Então aqui é só uma aula, a gente vai falar mais nesse viés simbólico. Então ela vai falar de cada fase dessa criança. Vamos começar pelo primeiro ritual, que é a preparação de útero. A limpeza de útero. Na verdade, antes dessa limpeza, e também em comunhão com essa limpeza, o casal ele precisa se preparar. Então, se você quer ter filhos, os dois querem, eles vão ali rever as memórias da infância para não reproduzir isso pro filho que virá. Então, eles vão tratar primeiro da criança interior deles. Eles vão ali se colocar num ritual de buscar essas memórias, de convidar essas memórias, de rever se eles não têm dores na infância. E aí depois de tudo isso, desse momento, porque daí você vai rever se você tem dores, se você tem coisa mal resolvida na sua infância, vai buscar resolver, vai pedir ajuda dos ancestrais para você se curar, para você conseguir se amar naqueles lugares, porque também não é sobre você ficar tentando que aquelas pessoas que te feriram são culpadas e elas precisam resolver, não. Aí é a hora que você vai se colocar no lugar, se eu quero me tornar mãe, pai, eu devo ser mãe e pai para mim primeiro. Então você tem que ser capaz de suprir suas carências emocionais, de dar para você aquilo que você não recebeu na sua infância. Então é a atenção que você queria, quanto de atenção você se dá. Você é uma pessoa que fica buscando só a atenção do outro, tentando preencher o seu dia de um monte de tarefas para não ter tempo para si, para não se ouvir, para não ver o que seu corpo tá falando que você precisa. Então vai ter esse momento aí e ambos têm que fazer esse ritual de pré-concepção. Depois disso, o que o casal faz? Eles vão doar uma cesta muito linda de presentes para uma mulher que tenha um filho recém-nascido, né, o mais novo da tribo ali, da comunidade. Geralmente é a mãe, né, a mulher que quer ter um filho que faz isso. E o marido, ele vai pegar sementes e favas, muitas assim, enquanto ele conseguir, e vai doar para um ancião da tribo, o mais velho da tribo. Pode ser uma ou um mais velho, né? Mulher ou homem. E depois eles vão pegar e vão ofertar um banquete para a comunidade, porque fazer um jantar, um almoço, sabe? Um café da manhã ali para todo mundo comer, dentro das próprias condições, porque daí o que acontece? Vai fazer um almoço, não é como aqui, né? A gente tem que ver se vai dar para todo mundo comer. A comunidade que chega, ela já vai se atentar para a quantidade de comida que tem ali. Então cada um vai pegar um pouquinho, que é para todo mundo poder comungar, não é para encher a barriga, para comungar, entende? E aí isso é comungar com seu potencial irmão que virá. Então se uma criança ela é filha de todos na tribo, ela tá vindo como um presente para todo mundo, então todo mundo é família. E ali naquela reunião que o casal oferece, eles já estão propondo que todos da comunidade abençoem a fertilidade para que eles possam ter um filho. E logo em seguida é esse ritual da fertilidade, né, que é onde geralmente fazem um altar. Ela vai descrever ali como levar uma
mulher para uma caverna, o homem vai para um outro lugar também, que ela não trouxe detalhes no livro, e vão fazer um altar para fertilidade, para os espíritos de fertilidade. Então eles vão convidar espíritos que possam auxiliar aquela mulher e aquele homem dentro do que eles precisam. Então tem muitas coisas sobre nós, de cunho energético, espiritual, que nós não conhecemos. E a confiança ela é tão grande que ao invés de ficar tentando descobrir, né, o que será que falta? Será que você precisa de um tratamento hormonal? Não. Dentro da comunidade, no conceito tribo também, né, deles, eles vão ali para um altar na natureza e eles vão chamar os espíritos que possam auxiliar. Então, assim, ancestral, a gente sabe que a gente vai precisar de auxílio para engravidar, para ter essa criança. Então a gente tá chamando, quem puder nos dar fertilidade vem até aqui. E ali eles fazem as oferendas, aí ela vai dizer que tem um momento que a mulher faz uma oração pros ancestrais, dizendo que ela quer ser mãe, que envia uma alma para que ela sabe que os ancestrais querem enviar alguém para a comunidade, que eles possam usar o corpo dela. E aí tem todo um processo ali, e o homem faz a mesma coisa. Lá com um grupo de homens, né, geralmente ali com a mulher fica as irmãs, os parentes mais próximos e outras mulheres da comunidade também, mais velhas também, ajudando, apoiando, abençoando. E com o homem ficam os homens também da comunidade, porque é necessário que esse homem, ele engravide espiritualmente junto com a esposa, para ele viver todo o processo junto. E durante todo o processo, depois que engravidar, a mãe ainda vai ter que receber ali, né, o nome do filho. Então precisa que o casal seja bem alinhado. E aí vai ter o ritual de bênçãos e de boas-vindas, que é um momento onde depois que essa mulher ela já tá grávida, vão fazer para ela, né, um ritual de boas-vindas, porque ela já está prestes a dar à luz. Geralmente, pelo que me pareceu, ela não deu datas, assim, se faz no 7º, no 9º mês, ou já ali nos 3 meses primeiro. Ela só falou que acontece. E pela forma que ela descreveu, parece que é perto do momento que ela vai colocar o filho no mundo. E aí faz essas boas-vindas, que é onde toda a comunidade ela vem na casa da mulher, ela se arruma, se adorna, e eles vêm rezar, vêm dançar, vêm cantar para receber o bebê, porque os Dagaras eles entendem que desde o útero a gente já tem informações que vão mudar a nossa vida inteira. Então se essa criança ela não é bem recepcionada ainda na barriga da mãe, ela já sente que ela tá vindo para um mundo muito estranho e provavelmente já está rejeitando. Então até depois que essa criança nasce, são crianças que recebem ela. O primeiro choro do bebê, eles deixam as crianças numa salinha perto ali, onde a mãe tá tendo o filho. E elas não veem, né, o parto nem nada, só as parteiras e tal. Mas aí quando a criança chora, essas crianças que são das idades mais próximas do neném, claro que não são recém-nascidos, então a gente pode colocar ali de 1 ano, 2 anos e tal, 9 meses, elas têm que reproduzir o choro da criança. Então do jeito que a criança chorar, as outras crianças vão chorar pra falar pra ela: olha, a gente reconhece o seu grito, a gente reconhece a sua voz, você tá chegando no lugar que te ama, que te apoia e tal. Então pra eles, isso realmente, tudo que acontece na infância molda todo o resto da vida adulta. Então essa boa recepção ao recém-nascido é importante. Depois desse recém-nascido, depois que ele tem um momento com a mãe ali na barriga dela, depois que tem até o momento de pegar o sangue dele, colocar no altar dos ancestrais para agradecer, aí essa criança vai pro colo de uma dessas crianças da aldeia que tava lá, e fica no colo somente de uma. As outras ficam em volta, abençoando, sorrindo para aquela criança, dando mesmo essa recepção para ela, que ela comece a sentir acolhida, porque aí novamente, para que ela não conheça a ferida do abandono, foi o que Sobofun colocou no livro. Achei muito importante, porque se a gente for pensar, né, em todo esse processo de nascimento ocidental, o como a gente já sente já a rejeição logo de cara pelo estranhamento da chegada no mundo. Aí vai ter também o ritual de nomeação, que ele acontece ali depois que a mulher engravida até perto da hora do nascimento, que inclui colocar o sangue da criança, depois que ela nasce, no totem do animal de poder dela, para pactuar essa criança com o animal de poder. Sobofun não falou como é que encontra um animal de poder da criança, como é que é decidido, nem nada. Ela só falou que no ritual de nomeação vai ter um momento que eles vão fazer um ritual. Também não citou em qual momento da gravidez, né, em qual mês da gravidez, mas eles vão fazer um ritual ali, os anciãos da aldeia, as mais velhas, o marido, os irmãos, as irmãs, e a mulher vai deitar numa maca, vai deitar no chão, vai receber um pó cinza, vão riscar, né, a encruzilhada no corpo dela, então de uma costela a outra, aqui do terceiro olho até aqui
no ventre, e a mãe dela que faz esse risco, né, junto com a mãe do marido, e eles vão chamar os ancestrais e canta menina, até que essa mulher entre em transe. Quando ela entra em transe, os anciãos entendem que ela já não é mais ela, ali é a criança, é o espírito da criança, e aí vai receber o nome. Ele não vai falar o nome dele, ele vai falar qual o propósito dele na Terra. Então eles vão perguntar, e qual o ambiente para você é o melhor para que você viva o seu propósito, para que eles possam trabalhar a comunidade para que receba essa criança da melhor forma possível. Às vezes essa criança vai ser alguém que vai precisar de muita gente para conversar com ela, então eles já vão anunciar isso para a comunidade, para que recebam bem quando essa criança nascer, para que escutem, para que ela não reprima o próprio dom. Eu achei isso a coisa mais linda do mundo, gente. E aí depois que eles entendem o propósito da criança, por várias respostas que essa mãe vai dar, eles vão oracular, jogar um jogo para confirmar um bom nome para ela. Então não pode ser também um nome com, né, sonoramente feio, que tem a ver com o propósito dela, que corresponda ao propósito, que seja bonitinho de falar. E aí, dito isso, eles vão guardar esse nome e só vão revelar depois do nascimento. Que é muito, muito, muito parecido com o que acontece dentro dos nossos terreiros, né? Quando se nasce para o orixá, existe exatamente essa coisa do nome que não é revelado, do nome que é revelado num contexto específico, do nome que você recebe em transe. E aí o seu nome é uma profecia para sua vida, exatamente como os Dagaras fazem. O nome da criança é a profecia da vida, do dom dela e do propósito dela aqui. E aí eles vão falar também dos abortos espontâneos, né? Para casos que acontecem abortos espontâneos, existem rituais de luto que devem durar 72 horas. Olha o tempo, né? 72 horas é para a pessoa chorar tanto e se lamentar tanto para não sobrar nada de resto de lamento nessa pessoa. E aí foi exatamente assim que o Sobofum deixou escrito, né? 72 horas justamente para você, se esvaziar no seu luto. E aí eles não falam de outros tipos de aborto, somente do espontâneo. E diz também sobre a pessoa, aqui no Ocidente, a gente escolher não lidar com a dor porque não tem apoio nem lugar para lamentar. Então muitas vezes a gente não vive os rituais de luto, de separação, de divórcio, de perca de alguém, perca de emprego. Gente, o quão doloroso não é? Às vezes você tá no emprego se sentindo incrível e é demitida do nada. Você já chorou esses lutos também? O luto de achar que você não é uma boa profissional? Então, assim, tem essas coisas que se fica dentro de nós viram toxinas. Coisas que se você guarda e você não chora aquele momento que você se sentiu rejeitado de alguma forma, péssima, você vai ficar meio que vomitando isso nas pessoas de tempos em tempos inconscientemente. Então é muito necessário que a gente inclua na nossa vida rituais de luto, que a gente lide melhor com as mortes, com as transformações, com as coisas que acabam também, porque ela diz exatamente essa frase aqui, ó. Nossas feridas nos atrapalham de amar a nós mesmas, outras pessoas e nossas crianças. E para finalizar, vocês vão ali ler, né, as instruções de como aplicar os rituais aqui no Ocidente, lá no arquivo. E a primeira coisa que ela fala é que a gente precisa desengajar do controle, ter um coração aberto, a reverência pela cultura da qual estamos extraindo essa sabedoria, e os principais passos são tomar banho, criar um espaço, fazer uma oração inicial e uma oração de encerramento. Então, nos rituais, na vida, se a gente for extrair essa sabedoria aqui do povo da Gara, lembre-se, primeiro, desengaja do controle. Ela vai falar muito, ritual não tem... como eu diria, não tem passo a passo. Primeira entrega, primeira vontade, desejo de ser ajudada pelos seus guias, a espiritualidade, seus ancestrais, seus antepassados, seus bons antepassados. Não achem que nesse dia a gente prestar cultos aos ancestrais, não existem os antepassados ruins. Existem, gente. Então, a gente sempre chama meus bons ancestrais, me apoiem, me ajudem, perdão. E ali você vai separar um momento, você vai colocar elementos, não precisa ser todos os elementos, pode ser só os que você sentir no seu coração. Então, se você está precisando de conciliação, é a água. Se você está precisando de clareza, de visão, de criatividade, de libido, é o fogo. Se você está precisando se reconectar com você mesma, são natureza, planta, flores, frutas. Se você está precisando de se firmar, de ter maturidade, de ter, né, ali um bom posicionamento, são minerais, né, então pedras, e aí vai indo. Vocês escutem novamente o momento que eu falei sobre os
os elementos. E no livro de Renato Nogueira, ele também fala sobre os elementos, tá? Então ali vai dar uma clareza absurda pra vocês. E aí vocês vão tomar um bom banho, né? Pra fazer o ritual, separar o espaço, colocar os elementos, coisas suas, pessoais, que você gosta. Se você tá chamando um parente que você ama, coloca as coisas dele ali. Oferta uma comida, se for ancestrais que você não conhece, não sabe nomear, mas você sabe que você tem. Se for um guia espiritual, coloca alguma comida, oferece alguma coisa, uma água, um negócio, e aí você chama, você faz uma oração que tem que ser objetiva, tem que ser clara pro objetivo que você quer, pedindo ali discernimento, pedindo clareza, pedindo resposta. E quando acabar o seu momento de conexão, que pode ser em silêncio, que pode ser dançando, que pode ser mantrando, que pode ser como você sentir, que pode ser tudo isso junto, que pode ser você desabafando também, como eles fazem, chorando. Depois disso, você encerra com uma oração também de agradecimento. Você pode fazer esse ritual nos sonhos, como o Sobofun diz, que é: antes de dormir, você reza, faz um pedido aos seus ancestrais, pede que em sonhos eles te deem clareza. E depois E aí no dia seguinte você anota seus sonhos e vai tentando ali descobrir, vai buscando mesmo o simbolismo de cada coisa. Um fundamento nosso, fundamento de terreiro, tá, galera? Quando nós queremos ter clareza, né, nossa comunidade sabe que a gente tem que deitar no chão. Então, quando a gente pede uma resposta ancestral aos nossos guias, entidades, espíritos, nós dormimos no chão, porque a conexão é diferente. E aí você recebe. Os sonhos são mais lúcidos, mais claros, mais óbvios. E aí esses são os rituais dos sonhos. Aí no dia seguinte você vai, agradece ao ancestral, oferta alguma coisa, uma água que seja pra ele no altar, uma vela, e aí depois devolve tudo na natureza. E ela também nos lembra que casamentos, formaturas, sabe, chás de bebê, coisas assim que são rituais, que a gente possa ir nesses lugares e comungar, que a gente não vá com a cara de tacho, chata pra caramba, achando que é só mais uma formalidade, que a gente possa aproveitar esses momentos, celebrar com as pessoas. Vocês veem que ali toda a comunidade vai celebrar a gravidez de alguém, né? E eu fiquei pensando sobre isso, como aqui no Ocidente, em alguns momentos, você faz uma festa e ainda vão mulheres que não, sabe, se sentem de alguma forma mal por aquele processo. E com todo amor do mundo, que a gente possa começar a entender porque essas pessoas se sentem assim, né? Em momentos para comemorar. E é isso, eu quero muito agradecer a espera de vocês, fiz com muito amor, com muito carinho, que vocês possam levar pra vida. Foi uma honra guiá-las até aqui e que nossa ancestral, Sobofun Somé, ancestral do mundo, possa nos abençoar.